Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje não é novidade no nosso canal, porque já é um tema que eu já venho abordando há um longo tempo, mas eu creio que sempre tem algumas ressalvas que a gente pode fazer a mais nessa abordagem e sempre estar refrescando a nossa concepção sobre o assunto. Então o tema de hoje nós vamos falar sobre a importância, novamente, da alimentação vegetariana para todos aqueles que estão no caminho da busca espiritualista. Então, antes de você vir com uma resposta pronta sobre a pergunta que é o título desse vídeo, primeiro ouça o que eu tenho para falar sobre o assunto, depois a gente pode trocar ideias. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, lembra de ativar as notificações, aquele sininho das notificações, para você estar sempre recebendo as novidades do nosso canal, dá um joinha no vídeo e roda a vinheta, que depois da vinheta a gente vai falar sobre espiritismo e alimentação vegetariana. Antes de dar início à explanação deste vídeo, eu gostaria de propor um pequeno teste mental. Eu poderia perfeitamente colocar este teste no final do vídeo, mas eu entendo que muitas pessoas, ao sentirem-se confrontadas com as ideias do vídeo, automaticamente vão fechar o vídeo e provavelmente não vão ouvir até o final. Mas não tem problema, eu quero apenas que você faça este pequeno teste. Principalmente se você acredita que a questão de alimentar-se de carne ou não é apenas uma questão de opinião pessoal, então, por favor, faça esse teste. Pegue um pequeno grupo de médiums, 2, 3, 4, 5, quantos você julgar necessário, e leve esse grupo de médiums a um local de abate de animais, a um frigorífico, a um abatedouro. Inclusive, se você for médium também, participe desse teste da mesma forma e peça a esses médiums para eles verificar qual é o padrão vibratório deste local. Peça para eles analisarem, verem vibratoriamente como é a energia desse local. Inclusive, esses locais que mantêm a falácia do abate humanitário. Inclusive, faça o desafio para você mesmo. Se você for médium, fale para o seu mentor: olha, eu não quero proteção, quero sentir a energia desse local, eu quero saber qual é a vibração desse ambiente, eu quero poder sentir na pele qual é a realidade que esses animais enfrentam. E aí, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de saber que aquela energia densa que está nesses locais, que é você que está contribuindo para que isso aconteça? Fica a reflexão. Bom, pessoal, eu entendo que muitas pessoas têm uma certa resistência acerca dessa abordagem que eu vou estar trazendo hoje. Mas eu acredito que essa resistência, essa dificuldade de aceitação da importância da alimentação vegetariana no caminho da evolução espiritual é uma coisa que tem raízes lá do tempo em que a gente ainda era demasiadamente apegado à religião católica, à religião judaica, ou seja, qual for a origem das nossas crenças. Se a gente for remontar as origens do cristianismo, a gente vai ver que o ser humano sempre foi colocado como a obra máxima da criação, que Deus criou o universo, Deus criou vida somente aqui na Terra, Deus criou toda a natureza, criou todos os animais e todos os seres, especificamente para servir a nós, seres humanos. Muita gente ainda carrega hoje essa fantasia de que tudo isso foi criado apenas para servir a evolução do ser humano. Só que hoje, com o conhecimento que nós temos, conhecimento trazido inclusive pelo próprio Espiritismo do Kardec, a gente vai perceber que é um consenso entre os espíritos superiores, que eles dizem que tudo o que existe está evoluindo. Seja o reino mineral, seja o vegetal, ou seja o animal, todos estão evoluindo. Só que, óbvio, existem algumas diferenças entre esses níveis de evolução. É óbvio que o reino mineral ele não está evoluindo do mesmo modo que o reino vegetal, assim como o vegetal não está evoluindo do mesmo modo que o reino animal, e esses, por sua vez, também não estão evoluindo da mesma forma que nós, seres humanos. Mas existe uma coisa que aproxima demais a experiência dos animais com nós, seres humanos. E isso é uma coisa que ela é uma novidade que é trazida não pelo Espiritismo, mas é trazido, veja só, pela ciência. E essa novidade, esse aspecto que não pode passar despercebido pela nossa reflexão, é algo que se chama ciência. Ou seja,
os animais, principalmente mamíferos, aves, répteis, todos os animais, pelo que se tem notícia, excluindo apenas os insetos, mas todos o restante dos animais, eles são seres sencientes. O que significa isso? Que eles são sensíveis à dor, a prazer, são sensíveis e demonstram emoções. E cara, isso não pode ser ignorado, porque como eu falei, isso aproxima demais a experiência dos animais da nossa experiência enquanto seres humanos. Então, se a gente levar em consideração esse aspecto que é trazido pela ciência, a gente pode questionar aquela premissa básica que a gente acreditava desde a época do catolicismo, de que tudo teria sido criado para servir ao ser humano. Porque veja bem, se a gente aceitar Deus como uma manifestação de toda sabedoria, de toda bondade, de toda misericórdia e de toda compaixão possível, infinita, absoluta, por que raios que Deus criaria animais sensíveis à dor se eles tivessem sido criados unicamente com o propósito de servir ao ser humano, principalmente sabendo que o ser humano, de diversas formas, iria levar esses animais justamente à experiência da dor e do sofrimento. Eu, particularmente, eu acho que isso é um condicionamento mental que nós temos, não é nem algo ligado à religião, porque a religião, antigamente, lá nos seus primórdios, é óbvio que ela não poderia formular as mais elevadas teorias acerca da criação, do universo e da experiência do ser humano e mesmo de outras criaturas. Então é perfeitamente excusável que a religião tenha criado alguns conceitos bastante primitivos sobre essas questões. Mas eu juro para vocês, eu não entendo porque nós, com todo o conhecimento que nós temos hoje, por que nós não podemos questionar tudo isso? Por que nós não podemos questionar essa resistência do nosso ego de afirmar que os animais são seres inferiores a nós e que isso significa que a gente pode usar, abusar e explorar à vontade? Então, meus amigos, é óbvio que o Espiritismo, quando ele foi sistematizado pelo Kardec, toda a falange de espíritos superiores que estava coordenando esse trabalho, cara, a gente precisa entender isso. É óbvio que esses espíritos superiores, eles tinham perfeita noção de que o próprio Espiritismo era algo que precisaria, ao longo do tempo, rever os seus próprios conceitos e abrir leque cada vez mais para um entendimento maior sobre a vida. Eles sabiam disso, eles tinham plena consciência de que naquele momento exato, lá pelos idos de 1840 e pouco, 50, era óbvio que Kardec não podia chegar e dizer, olha, vamos ter que mudar tudo, além de aceitar a encarnação, além de aceitar a lei de causa e efeito, além de aceitar a vida em outros planetas, a gente vai ter que parar de se alimentar de animais, porque eles são irmãos que estão evoluindo com nós. É óbvio que eles sabiam que isso não poderia ser feito, mas isso já faz quase 200 anos. E a gente precisa levar em consideração que o próprio conhecimento do Espiritismo houve um esforço tremendo por parte das entidades espirituais para estar renovando o nosso conhecimento acerca disso. Um exemplo bastante claro são as várias obras psicografadas pelo Chico Xavier, em que os espíritos benfeitores falam claramente sobre a importância de nós estarmos nos purificando, inclusive na alimentação, ao mesmo tempo em que purificamos os nossos sentimentos e permitimos com que outros seres passam a viver a sua vida na matéria, desenrolando a sua evolução, sem que nós venhamos a interrompê-la. Então, sobre isso, Chico Xavier psicografou livro do André Luiz, livro do Emmanuel, livro do Irmão X e diversos outros livros em que eles falam sobre o grande problema que é criado pelo abate de animais, que é de um modo desnecessário, porque hoje nós não precisamos mais abater animais para nos alimentar. Eu quero ainda deixar uma pequena referência a um site muito bacana, a uma página no Facebook, que está promovendo um trabalho muito legal, principalmente para espíritas que gostariam de refletir um pouco mais sobre a importância da alimentação vegetariana. É o pessoal do movimento Vegetarianismo Espírita. Procura lá no Facebook, eu vou colocar o link aqui, mas procura no Facebook, no Instagram, o grupo MOVE, algo assim, que é o Movimento Vegetarianos Espíritas.
Lá tem muito texto espírita que vem justamente corroborar com essa importante reflexão para que nós não fiquemos mais travados na nossa evolução apenas por estar na zona de conforto e não querer romper os últimos laços do ego. Então eu quero apenas deixar um palpite de reflexão. Você pode excluir tudo que eu falei durante o vídeo, mas pensa só numa coisa. Se essa informação foi trazida pelo melhor médium que nós tivemos até hoje, se essa informação foi trazida por um espírito ou por um conjunto de espíritos realmente elevados, que sabem do que estão falando, através desse ser tão humilde como Chico Xavier, por que será que nós muitas vezes não aceitamos essas informações tão claras e precisas e em vez disso a gente escolhe informações lá dos anos 1800 e alguma coisa, trazido pelo primeiro trabalho do Espiritismo, que foi do Allan Kardec? Por que a gente escolhe o mais antigo em detrimento daquele que é mais atual? Será que não é porque o nosso ego está dizendo, olha, vamos manter o padrão, vamos continuar na zona de conforto, vamos continuar mantendo hábitos e vícios alimentares, que somente isso é importante? Será que não é mais um apelo do ego do que de fato uma racionalização levada a sério por nós? Ah, Leandro, mas o Chico Xavier também comia carne. Sim, é exatamente aquilo que eu comentei anteriormente. A questão da necessidade. Ele, na condição que ele vivia, ele tinha que dar graças a Deus quando tinha uma galinha para poder se alimentar. E isso que muitas vezes a galinha que vinha lá era porque o pai dele ficava cobrando do pessoal que vinha lá na porta da casa do Chico Xavier. Quer dizer, eu duvido muito que se dependesse do próprio Chico Xavier ir atrás dessa galinha, precisar tirar a vida dela para colocar na panela e depois se alimentar, eu duvido muito que ele faria isso. E apenas para encerrar esse diálogo, vamos pensar no seguinte. Qual que é o grande lema do Espiritismo? O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, meus queridos, se hoje nós temos todas as condições de estar se alimentando de todas as coisas possíveis que existem ao nosso redor, que a gente vai no mercado e compra, que a gente vai na feira e compra, ou que mesmo a gente pode plantar nos fundos do quintal da casa, será que existe a necessidade ainda de nós estarmos tirando a vida desses pequenos seres, irmãos nossos, que estão aqui para evoluir conosco? Será que ao fazer isso, eu não estou rompendo o maior lema que eu abracei, que é o fora da caridade não há salvação? Será que ao excluir o sentimento de compaixão por esses seres que estão aqui sob nossa tutela, será que eu não estou simplesmente ignorando a compaixão e a caridade que eu falo aos quatro cantos do mundo que a gente deve ter? Por que a caridade é só com seres humanos? Por que a compaixão é só com seres humanos? Será que não deveria ser também com esses seres que estão aqui para serem auxiliados por nós na nossa evolução? Fica a reflexão. E antes ainda de encerrar esse vídeo, eu vou aproveitar esse tema e vou estar trazendo duas perguntas que foram deixadas por seguidores nossos aqui no canal. A primeira pergunta é do Leandro, meu xará Leandro. Então o Leandro ele pede o seguinte: eu só gostaria de saber por que um leão tem que comer outro animal. O que um búfalo, por exemplo, fez para ser caçado e devorado por um leão? E a Vitória ainda pega carona no mesmo tema e pede o seguinte: levando em conta que os animais são seres em evolução, que possuem alma, aos quais devemos tratar como semelhantes, e que são seres que em sua maioria são indefesos, por não terem um cérebro tão desenvolvido quanto o nosso, mas que ao mesmo tempo sentem dor tanto quanto nós. Por que então eles foram colocados em nosso planeta para coexistirem com uma raça tão pouco evoluída, moral e espiritualmente, como nós, seres humanos, que acaba impedindo eles de evoluir e os deixa vulneráveis à mercê de toda essa crueldade causada pelo ego, gula, vaidade e ganância do ser humano? O mesmo me pergunto sobre as armas nucleares. Por que o plano espiritual permitiu que houvesse a descoberta e o desenvolvimento de armas nucleares no nosso planeta, se agora eles tentam evitar a guerra nuclear eles mesmos? Então, respondendo à primeira pergunta, a pergunta do Leandro, cara, é porque o plano evolutivo dos animais, ele é diferente do plano evolutivo dos seres humanos. Se você analisar com muito cuidado, você vai ver que as ferramentas que os animais dispõem para a evolução, obviamente, são diferentes das ferramentas que o ser humano dispõe
para a sua evolução. É que o ser humano, nós, seres humanos, nós já temos o livre-arbítrio. Então isso significa que, se nós temos a capacidade de escolher as coisas, obviamente nós vamos ter que ser responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Isso se chama lei do karma, isso se chama lei de ação e reação. Só que, cara, os animais, eles não evoluem por essa lei, porque os animais não têm karma. O karma só existe onde existe o livre-arbítrio. Então os animais, como não têm o livre-arbítrio, eles não podem ter karma. Em vez do livre-arbítrio, os animais, eles evoluem através das experiências instintivas. Então a gente precisa olhar a natureza, toda a natureza, reino mineral, vegetal e animal, excluindo o ser humano, a gente precisa ver isso como um todo bem organizado e fechado. Faz parte da evolução, através do instinto, com que os animais eles acabem passando pela experiência, muitas vezes até de um estar se alimentando de outro animal, para manter o equilíbrio da natureza como um todo. Cara, você pode ver, vai na natureza, vai numa ilha onde o ser humano nunca pisou lá, vai ver se tem algum tipo de desequilíbrio nesse lugar. Você não vai achar desequilíbrio nenhum nesse lugar, porque lá está tudo muito bem organizado. Somente os animais mais fortes e preparados acabam sobrevivendo para continuar a sua experiência, que no fim das contas acaba auxiliando não aquela alma individual, mas a alma grupal. Então a natureza, obviamente, ela é formada por várias e várias almas grupais, onde os animais vivem experiências, todos conectados na mesma horda, mas que, acredite ou não, o fato desta horda se manifestar através de vários indivíduos aqui na matéria, uns estando mais fortes, outros mais fracos, uns mais defesos, outros mais vulneráveis, isso é uma experiência que a alma dos animais, que aquela horda daquela alma específica escolhe e se manifesta para viver isso. O que é bem diferente do ser humano interferir no processo. Primeiro porque nós não temos condições de avaliar o que é bom para um animal evoluir ou não. Você não pode simplesmente chegar e dizer, não, vamos lá naquela ilha, vamos interferir, porque aquela espécie lá está causando algum tipo de transtorno para as demais espécies. Não. A natureza, ela se regula por si só. Existem inteligências muito avançadas nesse processo e que estão no controle disso tudo. Então o fato de um leão se alimentar de um cervo, de um búfalo, de uma girafa, isso faz parte do programa evolutivo dessas espécies. Bem diferente do ser humano entrar no processo, interferir, criar animais exclusivamente para o abate, desmatar quilômetros e quilômetros de área nativa para plantar alimentos para bois, para porcos, para frangos, para simplesmente depois comer tudo. Levando em consideração que o ser humano tem outras opções, e o leão que está lá se alimentando de outras coisas, o leão não pode ir lá plantar uma alface, o leão não pode ir lá plantar um pé de feijão, uma mandioca, mas o ser humano pode, e mesmo assim ele destrói. É por isso que é bem diferente. Então agora, quanto à pergunta da Vitória, o negócio é o seguinte, não é que os animais foram colocados junto de nós, seres humanos. Na verdade, o ser humano é que foi colocado aqui no planeta bem depois que os animais já estavam aqui, vivendo sua experiência, e o planeta estava num equilíbrio perfeito. Então a gente, primeira coisa, vai ter que tirar da cabeça aquela ideia de que Deus, eu vou criar o planeta, vou criar os animais, vou criar as plantas, e por último vou criar o ser humano para desfrutar disso tudo. Convenhamos, Deus teria feito uma bela cagada se fosse dessa forma. O que acontece é que nós já existíamos muito tempo antes da formação da Terra como um palco de eventos para a evolução das almas. Após algum tempo, o planeta foi preparado e foram trazidas diversas almas do reino dévico, do reino animal, se quiser chamar dessa forma, para viver o seu projeto de evolução aqui no planeta. Após muitos milhões e milhões de anos, foi permitido a um grupo de espíritos chamado de espíritos humanos vir aqui para a Terra também para ocupar desse palco de experiências e viver as suas experiências evolutivas. Só que, óbvio, qualquer ação nossa aqui na matéria
ela vai gerar consequências, seja de humano para humano, seja de humano para outro animal, tudo isso vai gerar consequências. E nós estamos chegando no momento da nossa evolução em que é crucial nós começarmos a pensar sobre as consequências de cada uma das nossas ações. Porque, volto a repetir, é perfeitamente perdoável, em um período longínquo da história, onde eram muito raras as nossas oportunidades, a gente, por algum momento, se alimentar de um animal, de outro. Só que hoje não é mais dessa forma. Hoje nós precisamos aprender a evoluir, não mais pela consequência negativa das nossas ações, mas aprender a evoluir pelo amor, pela compaixão, pelo desejo de equilíbrio e de auxiliar outras almas também no seu projeto evolutivo. Então é óbvio que quando as almas humanas chegaram aqui na Terra, o acordo era basicamente esse. Vocês podem viver, podem desfrutar das suas experiências, buscar tudo aquilo que vocês precisam para evoluir, mas tenham plena consciência de que todo sofrimento causado para outros seres, isso vai ser levado em conta para cada um, e cada um é responsável por cada uma das suas ações. Isso se aplica também à pergunta que você fez sobre a tal da bomba atômica. Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai olhar lá atrás e vai ver que as primeiras bombas atômicas que foram desenvolvidas, elas tinham um poder de alcance muito pequeno, porque destruía no máximo uma cidade, no máximo algumas milhares de pessoas. Só que hoje o panorama é bem diferente, porque hoje o ser humano, se quiser, ele tem o poder de destruir o planeta inteiro várias vezes, com todo o arsenal bélico que o ser humano tem à disposição. Então é bastante óbvio que as ferramentas evolutivas, elas não são dadas todas somente quando a alma estiver totalmente pronta para lidar com elas. Elas são dadas em uma certa altura do projeto evolutivo, porque justamente isso que vai colocar um certo freio moral na própria civilização. Então hoje, o que eu quero dizer com isso? O ser humano sabe que se hoje iniciar uma terceira guerra mundial, vai ser a última, porque não vai sobrar nada nem para contar a história. Mas é evidente que as almas elevadas, as almas que controlam esse projeto evolutivo, eles têm mecanismos bastante sutis de interferirem para que isso não venha a acontecer. Mas ainda assim, é melhor você oferecer a faca na mão da criança, orientar ela para ela tomar cuidado, para não se machucar, do que simplesmente dizer para ela que a faca não existe. Porque o ser humano precisa ter nas mãos aquilo que vai fazer despertar alguns valores de conservação, de amor ao próximo, de cuidado com a vida, mesmo que seja através do medo. O recado por hoje é esse. Muita paz a todos. Namastê, até o próximo encontro. E lembre de dar uma passeada lá no meu site, o luzdanovaera.com. Se você quiser, pode adquirir o livro Liberdade, Nada Menos Que Tudo. Lá eu faço uma ampla abordagem sobre a importância da alimentação vegetariana. Muita paz a todos, namastê, e até o próximo encontro.